Existe uma lagoa bem escondida, que fica só uns minutinhos caminhando da minha casa aqui em Campos do Jordão, interior de São Paulo. Sempre venho pescar aqui desde que me mudei pra cá. Fica num cantinho isolado, longe de qualquer estrada ou casa. Tem uma privacidade perfeita e eu sempre sou o único pescando por aqui. Na verdade, eu sempre deixo meu caiaque no mesmo lugar na beira da lagoa quando não estou usando. É bem mais prático do que ficar carregando essa coisa pesada de volta para casa toda vez que quero pescar. Deixo ele sempre encostado numa árvore enorme que tem lá. O caiaque é pesado o suficiente para não tombar com vento forte ou coisa. Assim também deixo coberto para não virar casa de bicho. Era uma noite quente de verão e eu já estava na lagoa há mais ou menos 1 hora. Já tinha pescado algumas trutas que coloquei na caixa térmica. Estava começando a escurecer, aquela hora em que a pouca luz que sobra no céu vai sumindo atrás das árvores. Estava pensando em voltar para casa quando escutei uns barulhos vindo da beira da lagoa. Olhei e vi alguém parado na beira da água, tombando um tambor de alguma coisa e despejando conteúdo na lagoa. Parecia que a pessoa estava poluindo a lagoa com alguma coisa. Resolvi gritar: "Uhul, o que você tá fazendo aí?" A pessoa olhou pra mim e saiu correndo pro mato, com o conteúdo do tambor ainda escorrendo na água. Olhei mais de perto pro líquido que estava sendo despejado na lagoa e parecia uma coisa meio vermelha escura. Mas como estava escuro, não posso dizer com certeza se era vermelho, só sei que era bem escuro. Senti um calafrio subir pelo corpo todo. Quis sair fora dali. Sou bem ligado na natureza e ver gente sujando ou poluindo o meio ambiente me deixa doente. Sinceramente, não consegui resistir e gritei alguma coisa para a pessoa, mas não me sentia mais confortável ali. Planejei denunciar isso para o pessoal do meio ambiente. Remei o caiaque de volta para o lugar de sempre. Tirei todo o meu equipamento do caiaque antes de puxar ele para fora da água. Quando estava colocando a capa no caiaque, escutei um estalo seco de alguma coisa não muito longe, tipo o barulho de alguém pisando em galho seco. Virei e ia falar quem tá aí, mas mudei de ideia. Chamene, de cobrir o caiaque mais rápido do que já tinha feito na vida. Nem me preocupei em deixar ele em pé encostado na árvore dessa vez. Deixei no chão mesmo. Peguei meus equipamentos e a caixa térmica e comecei a andar rápido, saindo do mato em direção à estrada que leva para minha casa. Foram só uns minutos de caminhada e já estava em casa. Fiquei olhando para trás o tempo todo com a sensação de que alguém estava me seguindo. Guardei meus equipamentos no galpão rapidinho e entrei em casa. Nunca tranquei a porta tão rápido. Estava realmente assustado. Lavei as trutas e coloquei na geladeira, pensando em cozinhar no outro dia. Naquela noite só esquentei umas sobras no micro-ondas. Quando a comida estava no micro-ondas, alguém bateu na porta da frente. O medo e o desespero que eu estava sentindo durante toda a caminhada de volta para casa voltaram na mesma hora, e minha suspeita de que estava sendo seguido até em casa. Basicamente, sei que quer dizer, quem mais seria batendo na minha porta a essa hora? Minhas luzes estavam acesas, meu carro estava na garagem, quem quer que fosse sabia que eu estava ali. Mas todas as cortinas estavam fechadas, então ninguém conseguia ver lá dentro. Bateram na porta de novo. O micro-ondas apitou quando o timer chegou no 0. Tenho certeza de que quem estava do lado de fora escutou. Todas as janelas estavam abertas. Um momento depois, alguém bateu na janela e uma voz de homem disse: "Com licença, acho que você me viu na lagoa mais cedo." Só queria me explicar. Não havia chance nenhuma de eu abrir a porta para essa pessoa. O fato de ter me seguido até em casa me dizia que era alguém perigoso. A pessoa continuou batendo na janela e gritando: "Ô, moço por ali." Resolvi dar uma resposta já que o cara estava ficando mais agressivo. Gritei: "Ô, vai embora, senão vou chamar a polícia." Pretendia chamar mesmo, mas era uma ameaça para fazer ele ir embora. O homem respondeu calmamente: "Moço, se você pudesse abrir a porta da frente, eu explico tudo para você." Repeti minha ameaça e não escutei mais a voz dele. Fechei e tranquei todas as janelas da casa e liguei o ar-condicionado. Também fiz um boletim de ocorrência pelo telefone não emergencial, contando sobre o tambor sendo despejado na lagoa e sobre o homem vindo até minha casa. Também fiz uma denúncia online para o órgão ambiental. Fazer essas 2 denúncias me fez sentir um pouco melhor sobre ir dormir naquela noite. Mas graças a Deus eu tenho o sono leve. No meio da madrugada, umas 2 da manhã, escutei um barulho de coisa quebrando lá embaixo. Levantei da cama na mesma hora e peguei minha pistola no armário. Escutei alguém tentando subir quieto pelos degraus de madeira que fazem barulho. Estava com a pistola carregada na mão, parado atrás da cômoda perto do meu armário, mirando na porta.
Escutei passos bem devagar se aproximando da minha porta. Meu quarto é o mais perto da escada, então naturalmente seria a primeira porta que a pessoa chegaria. E foi exatamente isso que aconteceu. Escutei a maçaneta sendo pressionada devagar e a porta sendo empurrada para abrir. Só vi a silhueta do homem entrando no quarto. Acendi o abajur do meu lado para ele poder ver minha arma e gritei: "Deita no chão agora." Ele levantou as mãos no ar e pareceu por um segundo estar fazendo sinal para eu me acalmar. Tinha uma faca pequena na mão. Mandei ele largar, mas ele disse calmamente: "Estou indo embora", e virou para correr escada abaixo. Gritei para ele parar, mas ele claramente apostou que eu estaria com muito medo para puxar o gatilho. Escutei ele saindo pela porta da frente. Corri lá embaixo para trancar a porta imediatamente e depois ligar para o 190. A janela da sala estava quebrada. Vidro espalhado pelo chão todo. Fiquei de olho naquela janela quebrada até o policial chegar. Tive que explicar que já tinha feito um boletim na emergencial sobre o que aconteceu mais cedo, no escuro. Fui com 2 policiais que apareceram na minha casa até onde vi o homem despejando o tambor na lagoa, mas depois de 20 minutos procurando, não achamos nada. O homem deve ter se certificado de não deixar rastro. Dei a melhor descrição que consegui do homem para os policiais para o relatório deles. Era um cara baixo, barbudo, branco, com entradas no cabelo e óculos, usando uma camisa flanela preta e calça preta. Depois que a polícia foi embora, fiquei na sala a noite toda com minha arma do lado assistindo TV. Não havia chance de eu dormir com a janela quebrada e um maluco desses por aí solto. De manhã cedo, meus irmãos vieram me ajudar a arrumar a janela. Meu irmão André ficou em casa comigo, enquanto eu e meu outro irmão fomos na loja de materiais de construção comprar a janela e as peças. André ficou em casa comigo por algumas noites até as coisas se acalmarem. Minha teoria nada maluca é que o tambor continha restos humanos, possivelmente dissolvidos em algum tipo de ácido. Por que mais aquele cara me seguiria até em casa e depois invadiria minha casa para potencialmente me matar? Confie no seu instinto. Se alguma coisa não parece certa, é porque não está mesmo. Eu sabia que se abrisse a porta para aquele homem, alguma coisa terrível poderia ter acontecido comigo. Desde pequeno, todos os homens mais velhos da minha família me levavam para pescar sempre que podiam. Era tipo um ritual da família. Eu, sendo o mais novo, era o próximo da fila para virar expert, como todos eles se diziam ser. Quem levava isso mais a sério era meu pai e meu tio Mateus. Nossas casas eram cheias de equipamentos de pesca, tipo aquelas que você vê nos programas de TV. Não vou entrar em detalhes. Mas se você entrasse na minha casa, na hora saberia que meus pais passam mais tempo na água do que em terra firme. Essa é a história do meu pai, não minha. Meu pai é um cara bem difícil de assustar, mas te digo que sempre que ele conta essa história, parece que vira outra pessoa. Ele não gosta de falar sobre isso, mas de vez em quando, numa reunião de família ou ocasião especial, algum parente pede para ele contar e ele conta. Meu pai se chama João. Ele estava pescando com meu tio Mateus e os amigos próximos deles, Ricardo, Jefferson e Monteiro. Saíram cedinho, antes do sol nascer, indo para um local afastado, que todos concordavam ser um território primo para a pesca. Esse lugar ficava umas 2 horas de barco da marina mais próxima, escondido numa área tipo enseada isolada, que pouca gente se dava ao trabalho de explorar. Era conhecido entre eles pela abundância de robalo, e de vez em quando umas tainhas. O dia começou como qualquer pescaria, com o barco cortando suavemente a neblina que subia da água. Todo mundo contando histórias e piadas por cima do barulho do motor. Ancoraram o barco numa enseada conhecida. Cercada por mata fechada, Monteiro foi o primeiro a abrir uma cerveja, mesmo sendo tão cedo. Meu pai sempre me diz que Monteiro é o amigo bagunceiro dele, aquele que tende a beber um pouquinho mais do que deveria. Pescaram por horas, os únicos sons sendo o ocasional ploft da isca batendo na água e suas próprias risadas, e o barulho ocasional de latas de cerveja vazias que estavam bebendo como água. Conforme o dia foi passando, tiveram sua cota de peixes, cada um gerando uma pequena comemoração. Quando o fim da tarde chegou, a luz começou a diminuir. Uma neblina densa rolou da água. Meu pai descreve como se o barco literalmente tivesse sido engolido pela neblina. Ricardo, que era o pescador mais experiente do grupo, ficou dizendo que nunca tinha visto neblina tão fechada. Era assim de tão anormal. Jefferson, o palhaço do grupo, estava quase tão bêbado quanto Monteiro. Os dois aparentemente não se incomodando com a neblina que os tinha prendido. Estava começando a escurecer,
Originalmente pensaram que poderiam só esperar a neblina passar, mas não parecia que ia sair do lugar. Meu pai e Ricardo concordaram que Mateus deveria tentar dirigir o barco para fora da enseada e para o mar aberto, onde a neblina provavelmente não seria tão densa. Mateus concordou, mas mesmo sendo tipicamente o mais cauteloso, quase bateu no barranco. Recusou-se a arriscar mais dano no seu barco precioso. Relutantemente, aceitaram o fato de que, provavelmente teriam que passar a noite no barco. Meu pai fez questão de falar que precisavam avisar as famílias sobre a situação. E claro, tinham ido parar numa área da enseada que não tinha sinal. Meu pai precisava resolver umas coisas no trabalho, então ignorar o problema não era uma opção. Ele se ofereceu para ir em terra procurar sinal, e Ricardo e Jefferson disseram que iam junto. Mateus ficaria para trás para vigiar o barco e o monteiro cada vez mais bêbado. Meu pai, Jefferson e Ricardo foram até a margem e saltaram do barco, molhando só um pouquinho os pés. Meu pai fez questão de pegar os sinalizadores de emergência do barco, caso se perdessem e precisassem sinalizar para o Mateus vir achá-los. Os três se embrenharam na mata escura como breu, iluminados só pela lanterna dos celulares. Meu pai, seus amigos já acamparam bastante. Então não era como se a mata os assustasse muito. Começaram a subir o morro, esperando que um lugar mais alto desse uma chance melhor de achar sinal. Meu pai sempre faz questão de enfatizar como a floresta estava escura e assombrosamente nebulosa. Você podia praticamente se sentir cortando a neblina. Justo quando estavam se acostumando com a atmosfera densa, uma série de estalos estranhos começou a cortar o silêncio. Primeiro vindo diretamente da frente deles, depois cercando eles completamente. Esses sons eram diferentes de qualquer som de mata que conheciam. Era ritmado, mas irregular, como se alguém estivesse batendo um código feito só para a própria mata. O jeito específico do barulho deixava uma coisa clara: era feito por humanos. A percepção de que não estavam sozinhos os atingiu como um trem desgovernado. Ricardo, o mais experiente do trio quando se tratava de sobrevivência ao ar livre, sussurrou urgentemente para eles apagarem as lanternas. Não entreguem nossa posição, ele disse baixinho, com uma nota de preocupação genuína na voz. Quando as luzes se apagaram, a escuridão ficou mais densa que a neblina. Os estalos pararam abruptamente, substituídos por um silêncio que parecia pesar no peito deles. O tempo perdeu o sentido, enquanto ficaram ali parados, sem saber qual seria o próximo passo. Tenho certeza de que todos estavam pensando a mesma coisa. A ideia de que poderiam ter tropeçado em algum tipo de encontro clandestino ou oculto da mata era aterrorizante. Então, tão de repente quanto tinha parado, o silêncio foi quebrado por barulhos de folhas se mexendo, dessa vez bem mais perto. Silêncio de novo, e então um grito gutural ecoou pelas árvores. Um som tão primitivo e cheio de angústia que os deixou grudados no chão. Antes que pudessem processar o que estava acontecendo, barulhos de pisadas rápidas trovejaram pela mata na direção deles. Os três homens saíram correndo de volta para o caminho que tinham vindo, agindo no medo e puro instinto. Meu pai disparou o sinalizador atrás deles. O sinalizador cortou a neblina, iluminando a mata por um momento. A mata ficou clara como o dia, e o que viram não era nada menos que horripilante, iluminado pelo brilho vermelho do sinalizador. Estava um bando de mais de 10 pessoas vestidas com que só podia ser descrito como roupas tribais. Algumas brandiam lanças de madeira, mas a luz do sinalizador só durou uma fração de segundo. Jefferson gritou e quase tropeçou, mas Ricardo rapidamente segurou o braço dele para mantê-lo de pé. Meu pai descreve essa parte como a sensação mais avassaladora de terror puro que já experimentou. A floresta parecia lutar contra eles enquanto fugiam, se abaixando sob galhos e pulando sobre raízes. Por algum milagre, emergiram da linha das árvores ofegantes e desorientados, mas vivos. Gritaram para o Mateus ligar o motor. A urgência nas vozes deles não deixava espaço para questionamento. Mateus obedeceu imediatamente, e o barco partiu para frente. Justo quando seus perseguidores chegaram na margem. No caos, meu pai disparou o último sinalizador no ar de volta para a margem. Por uma fração de segundo, quando a luz do sinalizador cortou a neblina, eles viram seus perseguidores na beira da água. Árabes deviam ter pelo menos 15 deles, só parados, imóveis na beira da água. A luz do sinalizador sumiu e ficou escuro de novo. Mateus conseguiu chegar a uma distância segura e parar o barco novamente. Depois que o motor foi desligado, os únicos sons eram a respiração de Jefferson, meu pai e Ricardo.
Meu pai disse que não conseguiu processar o que tinha acontecido por quase uma hora. Estava funcionando na adrenalina pura e instintos de sobrevivência acabaram se revezando para fazer guarda enquanto os outros dormiam e saíram primeira coisa de manhã, assim que a neblina se dissipou. Engraçado que Monteiro tinha desmaiado antes de tudo acontecer e não lembra de nenhum detalhe daquela noite. Ainda sinto calafrios quando conto essa história. Só posso imaginar o que meu pai deve sentir quando pensa naquilo. Eu pesco há mais tempo do que consigo lembrar. Tenho quase 60 anos. E mesmo tendo pescado milhares de vezes, não consigo pensar em nenhuma outra forma que preferiria passar o resto da minha vida. Meus filhos estão todos vivendo suas próprias vidas e as coisas em casa estão quietas agora. Dá para ouvir uma agulha cair na maior parte do tempo. Às vezes sinto falta dos velhos tempos, quando podia jogar bola com meus meninos no quintal. Mas algumas coisas simplesmente não estão mais no plano. Geralmente pesco com meus colegas da faculdade, mas na maioria das vezes me vejo indo sozinho mesmo, tipo lobo solitário. Essa foi uma dessas vezes. Não saio do interior de São Paulo há mais de 15 anos. Não vejo motivo para isso. Temos algumas das melhores lagoas de pesca do país e pretendo aproveitar ao máximo ir a meados do abril, começo da temporada. Logo, depois que o gelo derreteu e antes de maio chegar, por algum motivo resolvi que queria um lugar mais isolado dessa vez. Então escolhi uma lagoa sem graça no meio do nada que era bem pequena. Dirigi uma hora antes do nascer do sol, para poder estar na água quando o sol aparecesse. Desamarrei meu caiaque do teto do carro e fui em direção à lagoa. Remei até o meio da lagoa e admirei as lindas cores iniciais, começando a pintar o céu. Parecia casa. Pode apostar que nunca trocaria um dia desses por nada. Estava um pouco frio, mas tenho pele de aço. Dava para ver que o sol estava prestes a aparecer no céu. Então comecei a me preparar. Estava mirando roubá-lo. Então fui para a borda externa dos bancos de erva aquática, planejando voltar para o meio da lagoa. Se não pescas nada, fui com uma vara de ação média de 2 metros, com linha monofilamento de 4 quilos. Estava usando um artificial de borracha de 10 centímetros. Minha escolha certeira para pegar roubá-lo. Justo antes de começar o que esperava ser um dia excelente na água, percebi algo estranho do outro lado da lagoa. Não conseguia ver direito o que estava acontecendo, mas dava para ver que tinha movimento. A princípio pensei que era outro pescador, mas a curiosidade falou mais alto. Enfiei a mão na mochila e peguei meu binóculo que uso para observar pássaros. Olhei para o outro lado da lagoa e tinha 3 figuras usando roupas escuras e capuzes, cobrindo os rostos. Parecia que estavam cavando um buraco ou alguma coisa na beira da lagoa. Continuei observando. Terminaram o buraco, e enquanto eu esperava que fossem colocar alguma coisa dentro, na verdade fizeram o contrário. Um deles puxou alguma coisa do buraco, que não consegui distinguir nem com o binóculo. Depois os outros 2 fizeram a mesma coisa, puxando mais algumas coisas que não consegui ver direito. Fiquei completamente confuso. Depois vi eles começarem a jogar os itens na lagoa, cada um fazendo um ploft distinto quando batia na água. Alguma coisa estava errada. Do nada, uma onda de medo me tomou. Não sabia quem eram essas pessoas, mas comecei a pensar que poderiam ser perigosas. Não sabia o que fazer. Felizmente, começaram a ir embora, sem me notar. Pensei em fingir que não vi nada, mas não consegui. Esperei até sumirem na mata e devagar remei na direção deles. Estava tremendo nesse ponto. Cheguei no local onde tinha certeza que tinham jogado tudo. Comecei a pescar, só que dessa vez não estava pescando peixe. Estava atrás de outra coisa completamente diferente. Pesquei por cerca de 1 hora sem sorte. Tinha que tentar algo diferente. Hackei o cérebro tentando descobrir o que poderia fazer. E então lembrei do meu medidor de profundidade. Tinha deixado guardado no meu Go. Estava determinado nesse ponto. Remei de volta para a margem. Voltei para o carro. Peguei o medidor de profundidade e remei de volta para o local. Estava suando frio nessa altura. Cutucei por um tempo, não sentindo nada além do fundo lamacento da lagoa. E então, senti algo duro. Algo do metal. Marquei mentalmente o local e peguei minha vara. Tirei o artificial e coloquei no lugar a maior garateia que tinha. Meu dedo indicador sentindo o movimento suave da linha. 50 anos de experiência de pesca estavam entrando nessa pescada. Senti a leve resistência na linha. Tinha batido em algo. Movi a linha devagar, esperando conseguir engatar no que quer que estivesse lá embaixo. Depois de uns 1 minuto,
A linha puxou um pouco mais forte que o normal. Enrolei devagar, cuidando para não derrubar minha pescada. O que puxei da água me fez tremer nas bases. Encarei a pistola 9mm preta na ponta da minha linha. Aqueles bandidos tinham jogado uma arma na lagoa. Não me sentia mais seguro. Nem me preocupei em procurar os outros itens. Enrolei a arma pro meu caiaque, cuidando para não tocar nela, e caí. Fora dali, assim que cheguei em terra seca, liguei para a polícia. Lançaram uma investigação completa e recuperaram várias outras coisas perturbadoras da lagoa. Insisti em assistir eles conduzirem a busca, porque precisava saber o que estava no fundo daquela lagoa. Acharam um chaveiro com tipo 7 chaves e um monte de moedas estrangeiras antigas de diferentes países, embrulhadas num pano. Coisa mais assombrada que acharam foi um medalhão. Estava encharcado, então as fotos de dentro estavam desbotadas e ilegíveis. A polícia disse que entraria em contato se conectasse esses pontos a algum tipo de crime. Nunca me ligaram. Mas a história não acabou aí. Uma noite, não lembro quantos dias depois desse incidente, escutei alguém no meu quintal da frente dizer: era aquele carro. Eu sei. E depois gente bisbilhotando pelo meu quintal. Nunca tocaram a campainha ou bateram na porta. Mas escutei várias pessoas circulando minha casa. E depois simplesmente foram embora. Não faço ideia se eram as mesmas pessoas. E se eram, não faço ideia se estou sendo vigiado toda vez que saio de casa. A polícia mais uma vez, esperando que isso reabriria a investigação. Mas nada resultou disso mais uma vez. Ainda tenho tantas perguntas. Por que esses itens estariam enterrados em primeiro lugar? E por que essas pessoas voltariam só para desenterrar e esconder de novo? Talvez perceberam que havia uma chance maior de serem encontrados no chão, então voltaram e jogaram na lagoa. Ou talvez esses itens estivessem naquele buraco por anos e resolveram desenterrar por algum motivo. No geral, essa foi a coisa mais estranha que já aconteceu comigo enquanto pescava.